Boa noite a todos. Eu quero desejar a paz do Senhor a você que tomou a decisão de estar aqui no templo, cultuando ao Senhor. Eu quero te dizer que essa foi a melhor decisão. Amém? Curve suas cabeças, vamos ficar de pé, vamos orar. Curve sua cabeça. Nós vamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de adorar o Senhor. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te bendizer, Pai, porque em meio a essa pandemia, Pai, em meio a essa crise, nós estamos aqui, Senhor, firme e forte, Pai, na tua casa, para te louvar, para te adorar, Senhor. Nós queremos, Senhor, te bendizer o teu nome, Pai, pois só tu é digno de louvor e adoração, Pai. Ó Senhor, eu quero clamar a Ti por todas essas pessoas, Paizinho querido, que estão doentes, Pai, que estão no leito de hospital, Pai. Eu quero clamar a Ti, Senhor, tenha misericórdia, estende a Tua mão poderosa, saradora, Senhor, por essas pessoas. Pai, eu quero pedir, Senhor, por todos que estão aqui, que tem algum familiar que está enfermo, Senhor, que Tu possa, Senhor, dar a cura, Pai, a cura completa, Senhor, restaura, Paizinho querido. Eu quero te pedir, Senhor, por toda a nossa equipe de liderança, Pai, quero te pedir pela equipe do louvor, Senhor, para que esses cânticos serão entoados, Pai, chega até o Teu trono, Pai, recebe, Senhor, o nosso louvor, Senhor, no trono da Tua glória, Pai. Tu possa, Senhor, sentir como uma aroma suave, Senhor, que Tu possa, Senhor, estender, Senhor, as Tuas mãos, Senhor, para nós, Senhor. Tu possa, Senhor, inclinar os Teus ouvidos, Pai, e aceitar, Senhor, o nosso louvor, Pai. Nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, pelo, Senhor, fogo de vida, Pai, pelos nossos familiares, Senhor. Nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, porque estamos, Senhor, com saúde, Pai. Estamos, Senhor, aqui na Tua casa, Senhor. Nós queremos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, te louvar e te agradecer. Amém. Seguindo nosso culto, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Quem achar, diz amém. Bem? E diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É isso que nosso Deus faz. Ele remove toda e qualquer impureza, Ele transforma as nossas vidas, Ele nos envolve, e tudo que nós apresentamos de bom vem dele. Então que nós possamos nos livrar de toda mentira, que nós possamos nos livrar de tudo aquilo que não vem de Deus, que nós possamos nos nutrir com Ele, nos nutrir da Sua palavra, de tudo que vem dele, para que possamos ter comunhão uns com os outros e não temer o coronavírus, porque nós sabemos que se estivermos com Ele, o nosso lugar no céu está preparado. Amém? Vamos adorar. Sentir a tua
Pois o amor não se compara.
lugar junto a Ti. Nós somos tão gratos, Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós chamamos aqui Elivas. Amém. Paz do Senhor. Vamos ficar em pé, continuar em pé. Vamos orar a Deus, chamar aqui o Vitor Wendel, que está incumbido de trazer a palavra de Deus para nós, como igreja. Vamos orar. Feche seus olhos. Não peça para Deus falar o que tu quer, mas peça para Deus falar o que Ele quer falar contigo. E os nossos pensamentos e o nosso coração enganoso, se pedir o que nós queremos, certamente falharemos. Mas se deixar Deus falar aquilo que Ele tem para nós, isso vai gerar vida em nosso coração, porque as palavras de Deus, elas geram vida. Amém? Pai querido, aqui está o Teu servo, Deus. Eu peço, Deus, que Tu esteja nessa noite usando ele como um canal, ó Deus, para abençoar a Tua igreja, Deus. Que seus lábios, ó Deus, possam alcançar lugares aonde nós nem imaginávamos, Senhor. Pessoas que estão assistindo nós, a Tua igreja agora, através das redes sociais, ó Deus. Que a Tua palavra chegue em lugares, ó Deus, onde nem imaginamos, ó Pai. Usa o Teu servo, Deus. Que não fale ele, mas fale o Teu Espírito através dele. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Poder sentar. É sempre uma grande alegria trazer a palavra do Senhor e também uma grande responsabilidade. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 38. Isaías 38, a partir do verso 1. Isaías 38, a partir do verso 1. Amém? Quero dizer para os irmãos uma coisa importante nessa noite. Deus responde às orações. Amém? Deus responde às orações. Amém? Parece uma coisa óbvia, mas é importante a gente lembrar disso, que nós temos um Deus que ouve e responde. Amém, queridos? Isaías 38, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Aqueles que estiverem com a sua Bíblia, acompanhem na Bíblia. Outros que não estiverem com ela agora, pode acompanhar o texto ali no telão. Diz assim a palavra de Deus: a doença de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente, diz a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto, essa passagem da palavra do Senhor em Isaías, fala de um rei que foi considerado um dos grandes reis de Israel. Foi um bom rei, o rei Ezequias. Ele governou Israel por muitos anos, mas ele ficou acometido de uma doença, e ele foi avisado pelo profeta Isaías que essa doença o levaria à morte. Talvez, se algum de nós recebesse essa sentença, seria algo muito impactante para nossas vidas, né? Imagina, você ir ao médico e o médico falar para você: olha, você tem 3 meses de vida, ou você tem 6 meses. Difícil, né? Para a gente conseguir absorver tudo isso. E Ezequias ouviu essa sentença, ele ouviu isso, ele ouviu do profeta Isaías que Deus pediu para que ele colocasse em ordem a sua casa, que ele colocasse em ordem a sua vida, a sua família, porque ele iria perecer. E ele clamou ao Senhor, ele clamou a Deus. A palavra de Deus nos diz aqui
que ele chegou com Deus e abriu seu coração. A oração, queridos, nada mais é do que um diálogo. Você abriu o teu coração diante de Deus sobre tudo aquilo, né, que você está sentindo, aquilo que você pensa. E Ezequias fez isso. Ele orou a Deus, e diz a palavra de Deus aqui, a partir do verso 3, que ele disse o seguinte: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido. A primeira coisa que ele colocou na oração dele foi trazer à memória do Senhor como é que tem sido a sua conduta diante de Deus. E ele falou isso, né? Lembra-te de como tenho te servido. Será que você nesse momento pode fazer essa oração a Deus e falar a Deus: Senhor, lembra-te como eu tenho te servido? Nós temos tantas falhas, né? Tantas coisas que nós precisamos mudar, mas Ezequias tinha uma certeza. Ele sabia que ele era um servo de Deus, ele sabia que ele tinha um compromisso verdadeiro com a palavra do Senhor, e ele fez essa oração. E a Bíblia diz que ele orou a Deus, e ele disse que eu tenho feito o que tu aprovas. Ele colocou diante de Deus a sua condição. Mas isso, queridos, não nos faz merecedores de nada. Nós não merecemos nada, nós não merecemos a misericórdia de Deus, nós não merecemos que Ele nos dê alguma coisa, porque nós somos pecadores, nós temos agido de forma muitas vezes contrária à vontade de Deus, mas Deus nos alcançou pela sua infinita misericórdia. Não é por nosso merecimento, não é porque nós somos bons, né? Nós somos maus. A palavra de Deus nos diz exatamente isso. O próprio Senhor Jesus falou isso. Mas nós buscamos pela misericórdia de Deus e alcançamos a sua graça. É pela graça de Deus, não é por merecimento. Mas Ezequias, ele fez essa oração e colocou diante de Deus a sua condição para explicar o quanto ele tinha sido zeloso com a palavra de Deus, o quanto ele tinha sido zeloso ao realizar a obra de Deus. E ele fala isso, ele lembra ao Senhor, e a Bíblia diz exatamente isso, né? Que ele coloca diante de Deus, e ele disse que tem aquilo que Deus aprova, e ele chorou amargamente. Talvez você já tenha derramado muitas lágrimas diante do altar do Senhor, por diversos motivos. Talvez por uma situação de enfermidade, ou talvez por algo que você tem pedido a Deus. Quem deseja ter um filho, quem já passou por isso, como eu passei com a minha esposa e outros irmãos, sabe como é difícil você esperar o nascimento de uma criança e não acontecer, e você orar a Deus por isso, e chorar, e colocar diante do Senhor, e esperar o tempo de Deus. É bem difícil. Às vezes nós queremos que Deus faça as coisas de imediato, né? Que Ele realize aquilo que nós desejamos de uma hora para outra, no momento que pedimos, mais ou menos como as crianças fazem conosco, né? As crianças elas pedem e querem ser atendidas. Não só as crianças, né? Nós também fazemos isso em diversas situações. E diz a palavra de Deus algo aqui muito maravilhoso, que ele orou ao Senhor, ele chorou amargamente, e Deus respondeu a sua oração. A Bíblia nos ensina, nos diz aqui, que Isaías, o profeta Isaías, o mesmo que trouxe aquela notícia de morte, de condenação para Ezequias, ele voltou com uma outra notícia, agora com uma boa notícia. Ele disse: vá dizer a Ezequias, Deus falou para ele: assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados Davi, ouvi sua oração e vi as suas lágrimas. Queridos, tenham certeza de uma coisa: Deus ouve a sua oração. Amém? Amém? Deus escuta a tua oração, Deus está com os ouvidos atentos a você, aquilo que você tem falado, e Ele responde, Ele tem visto as tuas lágrimas. Não sei quanto tempo você está orando por algum pedido, por algo que você está passando, por uma necessidade, talvez de emprego, talvez algo que só no teu íntimo, talvez você não tenha compartilhado com outras pessoas, mas Deus, Ele já ouviu a tua oração, pode ter certeza disso, e Ele no tempo certo vai atender o teu pedido. E a Bíblia diz que Ele ouviu a oração, que Ele viu as lágrimas de Ezequias, e que Ele acrescentou 15 anos à sua vida. Um homem que estava com os seus dias contados, já estava com os seus dias
determinados por Deus para que ele morresse. Eu leio essa passagem, eu me emociono muito, porque a minha mãe passou exatamente por esse momento. A minha mãe, eu já contei esse testemunho aqui na igreja, ela também foi acometida de um câncer, estava num estágio muito avançado, e ela fez essa oração. Ela leu esse texto na Bíblia, ela creu, e ela orou pedindo a Deus que acrescentasse mais anos de vida. Isso já fazem 20 e tantos anos, mais de 25 anos, que Deus respondeu a oração dela. E eu louvo a Deus porque Deus, Ele faz coisas, Ele faz muitas vezes algumas situações que nós não entendemos o porquê, mas graças a essa situação que minha mãe passou, ela se converteu, ela se voltou a Deus, ela reconheceu que só o Senhor é Deus, e depois dela todos nós, da nossa família, alcançamos a graça do Senhor. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus mistérios, Deus tem a maneira dele de trabalhar. Às vezes nós queremos que as coisas sejam de outra forma, ou queremos entender a vontade de Deus pela nossa própria vontade. Não é assim que funciona. Deus tem o seu próprio projeto, o seu próprio plano para cada um de nós, e a Bíblia diz que Ele ouve as nossas orações. Uma outra coisa importante, queridos, que eu quero dizer para vocês, é que Deus sabe do que você precisa, antes mesmo de você pedir. Antes que você abra a sua boca, Ele já sabe o que você precisa. Só que Deus, Ele quer um relacionamento íntimo. Você sabe do que seu filho precisa, em diversos aspectos. Que ele precisa de alimento, que ele precisa de cuidado, que ele precisa de atenção, mas ainda assim, você quer se relacionar com ele, você quer ouvir a voz dele, né? Você quer que ele te peça alguma coisa. A Bíblia diz em Mateus 6, a partir do verso 7 até o 8, que Deus ele sabe das nossas necessidades antes de pedirmos. Diz assim a palavra: e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa. O Senhor Jesus estava ensinando os discípulos a orar. Ele disse assim: como fazem aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm ainda um entendimento da palavra de Deus. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Ele estava falando para a gente não fazer vãs repetições, né, de coisas que Deus sabe que necessitamos. Ele diz que não seja iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes de pedir. Porém, tem uma questão importante. Assim como eu quero que o meu filho, que a minha filha se relacione comigo, Deus quer ter uma relação íntima com você. Deus quer que você se relacione com Ele, Deus quer que você fale com Ele. E a oração, a gente sabe que não é só pedir, é agradecer, é você expressar os teus sentimentos por Deus, você falar aquilo que você sente. Eu imagino que talvez quando o Júnior chega com o Nini e fala para ele que o ama, não é isso? Quando fala aquilo que ele admira em você, é algo que te emociona, né? É emocionante a gente ouvir isso de um filho. A Sofia me surpreende sempre, né? O Pietro também. Mas a Sofia às vezes ela acorda e fala: papai, eu te amo. Então não tem preço esse relacionamento íntimo que nós temos com as pessoas que nós amamos. E Deus quer isso. Deus quer um relacionamento íntimo com você. Em João 14:14, peço que você acompanhe na tua Bíblia aí, se puder projetar ali também. A partir desses textos, eu quero falar para vocês que a ação do homem, ela provoca uma reação em Deus. Quem estudou física e lembra da terceira lei de Newton, alguém lembra aí? Toda ação tem uma reação, exatamente. Eu acho que foi a única coisa que eu aprendi em física, mas enfim, né? Toda ação tem uma reação, é o que diz lá a lei de Newton. E exatamente o que acontece em relação àquilo que fazemos no mundo espiritual também. Essa lei, ela serve para o mundo físico e serve para o mundo espiritual. A Bíblia diz assim, em João 14:14: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. A Bíblia diz isso para a gente. O Senhor Jesus está falando: se você pedir alguma coisa, se você necessitar, eu vou fazer. É lógico que tem que estar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus planejou para as nossas vidas.
Em Tiago 5,16, a parte B do versículo, Tiago 5,16, diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, e nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós não temos justiça alguma, mas nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Em Mateus 7,7 fala uma outra coisa que nós estamos bem acostumados também já a ouvir, um texto da palavra de Deus que diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Então Deus ele coloca na sua palavra a necessidade que temos de nos relacionar com Ele, de pedir, ainda que Ele já sabe tudo aquilo que necessitamos, ainda que Ele já sabe tudo aquilo que precisamos, mas Ele quer uma relação íntima conosco. Em Jeremias 33,3, que também é um texto muito conhecido nosso, ele fala: clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clama e eu te responderei. O que está faltando, querido? Você que está nos assistindo, talvez num leito de hospital, ou talvez desenganado também pelos médicos, clama ao Senhor e Ele te responderá. O Senhor não pode negar a si mesmo, e a palavra dele nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina que se pedirmos alguma coisa em nome de Jesus, Ele fará. Assim como Ele fez com Ezequias, Ele pode fazer conosco. Eu presenciei o milagre de Deus na minha família, na vida da minha família, e creio que muitos dos irmãos aqui, muitos que estão nos assistindo, também presenciaram o milagre de Deus. Queridos, às vezes a gente pensa que precisamos ser muito espiritual para que Deus responda a nossa oração, ou que tenhamos uma oração muito bonita, muito eloquente, assim como a oração do Cláudio, né? Por exemplo, né? O Cláudio, quando ora, eu acho muito bonita a oração, escolhe bem as palavras. O pastor Raimundo também, né? E parece que eu preciso ter uma oração como essa para que Deus me ouça. Não, é bonito ouvir também os irmãos orando, né? De forma eloquente, mas a tua oração, ela tem que ser o teu diálogo com Deus, aquilo que você está sentindo, não é isso, Nelly? Aquilo que você está sentindo. A tua oração nada mais é do que uma conversa, um diálogo com Deus, e isso que Ele espera ter conosco, esse diálogo. Em Tiago 5, 17 e 18 fala exatamente sobre isso, sobre essa ideia. Ele diz que Elias era um homem, né, um ser humano como nós, uma pessoa como cada um de nós, cheio de falhas, sujeito às mesmas paixões, cheio de defeitos, também tinha virtudes. E a Bíblia diz que ele orou fervorosamente, ele orou com fé, para que não chovesse, e a Bíblia diz que não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Poderosa essa oração, né? Mas a Bíblia diz, ele era um homem igual a vocês, semelhante a vocês. Elias era um homem semelhante a cada um de nós, e ele orou, a Bíblia fala, né, em Tiago 5, 17 e 18, ele orou e por 3 anos e meio não choveu. E depois outra vez ele diz assim, e outra vez orou novamente, e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Ou seja, o nosso papel é orar, essa é a nossa parte. A nossa ação é se colocar diante de Deus em oração, né? Que orar, né, a gente aprende no discipulado que orar, ela tem uma ação, né? A oração, ela está nesse sentido de você orar e realizar uma ação de fé. E a Bíblia nos ensina que Deus ele pode mudar o nosso quadro, Ele pode mudar aquilo que estamos vivendo simplesmente a partir do momento em que cremos, a partir do momento em que colocamos a nossa vida diante do Senhor. Tem um outro texto que eu acho muito interessante, os irmãos podem acompanhar, que está em 1 Crônicas 4, 10. O livro de Crônicas, para quem já leu a Bíblia toda, ou já leu o livro de Crônicas, sabe que ele fala de genealogias. Aí ele fala que fulano gerou ciclano, e gerou Beltrano, e assim por diante, né? Ele vai falando as gerações, né? Quem já leu, sabe que é um livro cansativo, um livro que ele fala apenas de gerações, de genealogias, mas no meio desse livro ele para.
ali no capítulo 4, no verso 9, e fala de uma pessoa. Pode colocar o verso 9 para mim, por gentileza? O anterior. Ele fala aqui, ó, ele para todas aquelas genealogias e fala: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A Bíblia para falar de um homem, de Jabes. E sabe qual foi a coisa que esse homem fez de tão especial na Bíblia? Qual foi a coisa que ele fez de mais especial, de diferente? Ele orou. É só por isso que ele está aí na Bíblia. Só por isso que ele foi citado. Que o livro de Crônicas, que falava de uma coisa, mudou todo o sentido para falar de Jabes. Pode colocar o verso 10. E a oração de Jabes, ela foi uma oração também muito simples. Ele diz aqui, a oração de Jabes foi da seguinte forma: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que o mal não seja afligido, e fizeres do que do mal não seja afligido, e Deus concedeu o que ele tinha pedido. Deixa eu ler aqui no meu, que esse meu texto aqui, ele é de crente, é diferente desse aí. Diz assim, 1 Crônicas 4:10: Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta minhas terras. A primeira coisa que ele pediu foi que Deus prosperasse a sua vida. Quem quer ser próspero aqui, financeiramente? Amém? Glória a Deus. Todo mundo, né? Todo mundo quer receber coisas boas, porque é promessa de Deus. É promessa de Deus que a gente possa usufruir dos bens dessa terra. Que a tua mão esteja comigo. Quem quer que a mão do Senhor esteja com você? Amém? Todos nós. Qualquer decisão, qualquer coisa que você vai fazer, que a mão do Senhor esteja te direcionando. E ele pediu outra coisa: guardando-me de males e livrando-me de dores. Coisa linda, né? Que ele pediu. Senhor, eu quero ser próspero, eu quero que tu me direcione no que eu fizer, e eu quero também que tu me livre de todo o sofrimento. Só quero isso, Deus. Sabe o que Deus disse para ele? Sabe o que aconteceu? E Deus atendeu o seu pedido. Glória a Deus. Glória a Deus. Jabes é muito diferente de você? Não. Você é filho de Deus, igual ele. Então peça a Deus isso. Deus está com seus ouvidos atentos para ouvir a tua oração. Uma oração bem simples, e Deus atendeu o seu pedido. Agora tem um detalhe: quando a resposta de Deus parece tardar na nossa vida, quando a resposta de Deus parece demorar muito, como é que a gente fica? Como é que é a nossa reação quando a gente pede algo e não recebe? A tendência natural, né, a tendência do ser humano é reclamar, não é isso? A gente não gosta de esperar, a gente não gosta de esperar na fila do banco, não gosta de esperar em qualquer lugar que a gente vai, na fila do supermercado, não é isso? A gente quer que as coisas aconteçam de imediato, a gente não gosta de esperar nem que a página da internet demore para acessar, a gente quer que seja tudo rápido. Só que as coisas de Deus não funcionam assim, tudo tem o seu tempo. Eclesiastes 3 fala que tudo tem o seu tempo determinado. E aqui, queridos, nesse sentido, nós podemos compreender que algumas vezes essa nossa oração, ela vai levar um tempo para ser respondida. Deus, ele pode te responder de 3 maneiras. Ele pode te dizer sim, como disse lá para Jabes, e Deus atendeu o seu pedido. Simplesmente assim, você faz uma oração e ele vai te atender naquele momento. Ou ele pode dizer não. Ele pode dizer para você isso, né? Dan, não vou responder isso, não vou te dar isso que você está me pedindo, isso não vai ser bom para a tua vida. E aí a gente vai ter que processar isso e compreender a vontade de Deus na nossa vida. Ou ele pode dizer: Marcos, aguarda um pouco, não está na hora, aguarda que tua bênção está chegando. E ele vai te responder no tempo certo, no tempo determinado, né? Ele vai te dar essa resposta. O salmista, no Salmo 40, verso 1, também fala algo que nós conhecemos de muito tempo, que é sobre o tempo de Deus na nossa vida.
Salmos 40, verso 1, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Então temos que ter paciência. Ninguém gosta de ter paciência, ninguém gosta de esperar. Mas essa é uma virtude importante, ter paciência. É um exercício, né, que a gente precisa fazer. Agora tem uma outra questão. Em algumas vezes, Deus não vai nos dar o que pedimos. Eu falei para vocês que Deus pode espera, aguarda, ou Ele pode dizer, não vou te dar isso. Por alguns motivos. A Bíblia diz em Tiago 4, a partir do verso 3, por que algumas vezes a gente não recebe aquilo que pedimos dele? E um dos motivos é porque pedimos mal. Pedimos para a nossa própria satisfação, mas que não satisfaz a vontade de Deus, né? Então, em alguns momentos, Deus vai dizer não. E você pode orar quanto tempo você quiser. Não é que Deus não vai te responder, Ele já te respondeu, só que a resposta foi não. E é isso que a gente precisa compreender. E só depois de um tempo, em muitos casos, que a gente vai entender que aquela era a melhor resposta. A resposta de Deus sempre é a melhor, mas a gente demora para entender. Em outra situação, Deus também vai dizer não para a gente, porque, ou melhor, Ele vai dizer aguarda, porque não está no tempo certo, não está no momento, não está na hora, né? Tem um texto em Eclesiastes que eu já citei, que Deus diz que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Eu já passei por uma situação, Cláudio, eu acho que o Cláudio deve ter passado, e outros de mim, e outros pais aqui também. O Dan ainda não teve essa experiência, mas o teu filho te pedia a chave do carro para dirigir, né? Não sei quantos anos aí que o Júnior, o Túlio pediu para dirigir o carro, mas o Pedro pediu com 7 anos e a Sofia com 4. Pai, deixa eu dirigir o carro? Eu falei, não. E não é porque eu não os amo, eu amo, né? Exatamente por isso que eu não vou dar a chave do carro, né? Imagina, uma criança. E em alguns momentos a gente faz isso. Em alguns momentos a gente faz isso com Deus. A gente pede, Deus me dá a chave do carro para eu dirigir. Aí Deus olha para a gente, não vou fazer isso. Não sabe, tu não tem essa habilidade. Imagina tu chegar, né? Ali chegar no avião, eu quero conhecer a cabine do piloto, tudo, né? E vai lá e diz, agora deixa eu pilotar um pouquinho, hein? Você só sentiu como é que é aqui pilotar um avião, né? Será que o piloto vai deixar você pilotar alguns minutos ali? Não vai porque você não tem habilidade para isso. Da mesma forma, há coisas que a gente vai pedir de Deus, Ele vai dizer, meu filho, eu te amo, mas dessa vez, não vou te dar, e é para o teu bem. Difícil de entender, né? É para o teu bem, porque não está no tempo certo, mas na frente, aí eu vou te dar a chave do carro, não sei se vou te dar um avião, mas a chave do carro provavelmente sim, e Deus faz isso. Há outras situações também, gente, que Deus vai dizer não, ou não vai atender aquele nosso pedido para cumprir a vontade soberana dele, porque é completamente diferente da nossa. Deus, ele não está preso a esse plano espiritual que nós estamos, né? A gente só consegue ver o que está à nossa frente, a gente só consegue perceber aquilo que está ao nosso redor. Deus vê muito além de nós, vê muito mais amplo, né? Tem uma visão muito mais ampla, a gente percebe só aquilo que está próximo. Em 2 Samuel, o capítulo 12, de 15 a 18, fala sobre Davi. É uma história também que a gente conhece, né, que a gente já ouviu bastante. Davi era um homem segundo o coração de Deus, a palavra de Deus nos diz isso, né? E Davi, ele cometeu 2 pecados graves. Davi, em guerra, ele matou muitos homens. Ele foi um guerreiro que, diante da vontade de Deus, destruiu muitos exércitos. Ele matou muitas pessoas. Mas em nenhum momento Deus cobrou o sangue daquelas pessoas, porque eram inimigos de Deus.
e Deus havia determinado que ele fizesse isso, mas Deus cobrou dele a alma de um homem, de um único homem que ele matou, que foi Urias. A Bíblia fala que Davi estava no seu palácio e em determinado momento ele avistou dali do seu palácio uma mulher muito bonita, Batseba, e a Bíblia fala que ele trouxe seu palácio, teve relação com ela, ela engravidou, só que ela era esposa de Urias, e Deus cobrou a Davi por essas duas atitudes, por ter adulterado e por ter matado um homem. E essa mulher, ela engravidou dessa relação, e diz o texto que essa criança adoeceu muito, ela ficou muito mal, e Davi orou, Davi clamou ao Senhor, ele se colocou diante de Deus, ele pediu a Deus que curasse aquela criança. E há situações, queridos, que nós não vamos compreender, mas é a vontade soberana de Deus. Talvez você orou por alguém que não resistiu, por alguém que não foi curado, porque Deus tem uma vontade soberana. Deus sabe muito mais do que nós. Deus sabe o que vai acontecer daqui uma década, daqui a 1000 anos, daqui a muito tempo. Deus conhece tudo, Ele é onisciente. E a Bíblia diz para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente, e essa criança morreu. E depois Deus deu outro filho para Davi, que foi Salomão, e se tornou seu herdeiro, se tornou o sucessor de Davi no trono. Mas a gente precisa compreender tudo isso, que Deus ouve a nossa oração, que Deus quer nos abençoar, que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, que a gente peça, mesmo Ele sabendo daquilo que necessitamos. Em alguns momentos Ele vai dizer não, em outros Ele vai dizer espera. E para finalizar, para a gente concluir essa mensagem, eu quero que vocês leiam em Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17, também é um texto que nós já conhecemos, que diz assim, Abacuque 3, 17 e 18: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Queridos, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, e se a porta se fechar, Ele continua sendo Deus na tua vida. Amém. Independe do teu pedido, independe da tua vontade, Ele é Deus. E é essa mensagem que Deus traz para as nossas vidas, para o nosso coração nessa noite. Amém? Convido todos a ficarem de pé, feche os teus olhos, vamos louvar ao Senhor, vamos orar através desse louvor, declarando que Ele é Deus. E se você que está nos assistindo ainda não entregou a tua vida ao Senhor, saiba que Ele quer ser Deus na tua vida, saiba que Ele quer se relacionar contigo. E a Bíblia diz que se tu abrir a tua boca e tu confessar Jesus como teu Senhor, e no teu coração tu crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Amém? Então entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho a Ele, e mais Ele fará. Vamos louvar o Senhor. Minha fé está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim, mente dele, mas ninguém a Deus seja o se Deus
Glória a Deus. Esse Deus que nos faz sair de casa, esse é o Deus que nos faz vir na sua casa, esse é o Deus que não entendemos. Na nossa pequenez, na nossa insignificância, um Deus tão grande, ouvir as nossas preces, os nossos clamores, as nossas orações, para cuidar, para nos abraçar. Hoje, o pastor na televisão, ele falou que no dia do juízo, em que Deus julgará todos, será que alguém vai poder dizer se faltou esforço de Deus para apresentar o seu amor? Algum de nós aqui pode dizer se faltou algum esforço de Deus de apresentar o amor dele por nós? Alguém de nós aqui podemos dizer isso? Deus falhou em algum momento? Deus foi negligente em algum momento? Deus nunca falhou. Todos os dias Ele prova o seu amor por nós. Se eu e você estamos aqui, se eu e você estamos aqui agora, poder abrir a boca, poder ouvir, é uma prova do seu amor para conosco. Deus tem cuidado de nós, as suas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre nossas vidas. Deus todos os dias Ele se esforça em provar o seu amor por nós, todos os dias. A palavra que foi falada, fala comigo, clama a mim, eu vou te responder, com todo cuidado, com todo amor eu vou te responder, eu vou te atender com todo amor, eu não vou dar aquilo que vai te prejudicar, eu não vou dar aquilo que não vai te gerar vida, eu não vou te dar aquilo que vai te machucar, eu vou te responder por amor, eu vou te responder com amor, eu vou te responder com amor. O que falta para Deus provar o seu amor? Deus vai falhar contigo? Nunca. Deus atende as nossas orações, porque Ele quer provar o seu cuidado para conosco. Deus tem cuidado no decorrer de todas as nossas vidas. Deus tem nos guardado, Deus tem nos guiado, Deus tem nos conduzido, porque Ele quer provar o seu amor com intimidade. Ele quer se relacionar conosco. Pai querido, queremos te agradecer a Deus por poder estar na tua casa mais uma vez. Obrigado por ouvir a tua palavra. Obrigado pela liberdade que temos. Obrigado pela igreja que temos. Obrigado, Deus, porque tu tens falado conosco, Deus, com cuidado, com amor. Obrigado porque tuas misericórdias têm se renovado todos os dias sobre nossas vidas, provando o teu amor, provando o teu cuidado, provando a tua proteção. Deus, não precisamos de mais nada, Senhor. Nós temos que voltar os nossos olhos a Ti. Nós temos que voltar os nossos olhos a Ti. Tirar os olhos daquilo que nos distrai. Porque Tu tens feito todo o esforço para mostrar o quanto Tu nos amas, Senhor. Oh Deus, o que nós precisamos é de Ti. Que nós possamos entender como Abacuque entendeu. Mesmo que não haja comida, Tu és Deus. Mesmo que eu esteja doente, Tu és Deus. Mesmo que eu chore, Tu és Deus. Porque o que eu preciso é de Ti, Senhor. Deus, nada pode separar desse amor que Tu tens feito e tem provado por mim, Senhor. Deus, que eu possa valorizar isso, que eu possa reconhecer como Abacuque reconheceu, que falte tudo, mas se não faltar a Tua presença, Senhor, eu não me importo, porque eu preciso da Tua presença. Ela é que nos sustenta, ela é que nos guarda, ela é que nos protege, ela é que nos dá vida, Senhor. Que
o nosso sonho, que o nosso maior desejo é estar contigo um dia na glória, Senhor. Nos abençoa como igreja, Senhor. E te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amanhã, o culto é 19 horas. Participe. Agradeça a Deus por poder estar na casa dele. Agradeça a Deus por poder vir na casa dele. Amanhã, 19 horas. Sábado que vem nós teremos ceia no sábado e teremos ceia no domingo. A gente tem que estar dividindo os irmãos por causa do número de pessoas. Sábado que vem nós teremos ceia, então já vamos nos preparando. Vamos agradecer a Deus por poder participar dessa comunhão, de repartir o pão e tomar o seu sangue, entender o que Ele fez por nós, fazer isso em memória a Ele, né, tendo comunhão com Ele, sendo gratos. Então vamos participar. Segunda-feira nós temos curso de oração. Venham, tá? Venham. Falta lugar, sobra lugar na segunda-feira. Então é hora de buscar a Deus, é hora de consertarmos com Deus, é hora de despertarmos, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se isso está acontecendo, porque Deus está movendo algo e nós não podemos deixar passar em branco. Deus tem algo para nós. Deus tem algo para nós. E é com amor que Ele está fazendo tudo isso. Por mais que pareça um pânico e uma loucura, mas Deus tem cuidado de cada um de nós. Amém? Estamos finalizados. Queremos agradecer a participação de todos e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém?